Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Vocês não imaginam o clima, o ecossistema, o ambiente que está existindo hoje aqui no estúdio de entrevistas do projeto A Hora do H. É um clima diferente, muito diferente. Porque eu vou conversar, a partir de agora, com uma pessoa que ele é um professor da palavra de Deus. Ele é uma pessoa que o maior convite que ele tem a fazer às pessoas é para uma visita à casa de Deus. E é lá na casa de Deus que ele ministra a palavra, é na casa de Deus que ele se torna, através das suas palavras, um bálsamo para a alma de muita gente. E isso que eu acabo de dizer, para mim, é uma leitura do que é um padre católico que serve a Deus através dos ritos católicos, através dos dogmas católicos. Quer dizer, um autêntico padre católico. E vejam só, um padre jovem, e eu estou falando do padre Charles Cunha, que vem conversar com a gente hoje, e esse ambiente que eu descrevi para você é todo causado, é um ambiente que ele trouxe. É uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa que, um maneirismo de muito equilíbrio, de muita ternura. Você sente isso imediatamente ao começar a interagir com o padre Fábio Cunha, e Charles Cunha. E a coisa mais interessante sobre o padre Charles é o seguinte, é a sua juventude e a sua imensa capacidade de ser ouvido pelas pessoas. Eu fazendo o dever de casa para essa nossa conversa, eu fui lá na pesquisa, fazer os levantamentos das atividades dele, e é admirável o número de pessoas que se manifestam em relação ao que ele diz, ao que ele prega, ao que ele entrega em nome do amor de Cristo, de Deus pelas pessoas, para as pessoas. Isso é muito legal. Então eu recebo o padre Charles Cunha com muita alegria, com muito equilíbrio, com muita paz. Né? Eu acho que vai ser uma conversa muito glorificada. Eu acho que é uma conversa que embalada pelos bons fluidos, pelas boas vibes. Seja bem-vindo, padre Charles Cunha. Que bom tê-lo aqui. Uma alegria, uma satisfação poder retornar aqui para conversar contigo, Humberto, também com quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E também conversar com você é estar ali, né, sempre percebendo algo a mais a aprender. Eu gosto muito de ouvir você também, viu? Você transmite também na sua fala essa calmaria, né? Essa sabedoria que só a vida fornece para a gente, né? Então eu imagino o quanto a vida já ensinou você, o quanto a vida foi uma escola para você, né? Então você sempre foi um estudioso, um homem estudioso da fé, estudioso do conhecimento humano, conhecimento divino, e você é essa pessoa também muito admirável na nossa sociedade amazonense. Saiba disso, viu? Padre, sua vida é um dom. Muito obrigado, padre. Padre, o senhor acabou de falar uma palavra que, para mim, hoje em dia, ela é emblemática. Calmaria. Isso. E me diga uma coisa, no momento que nós acabamos de atravessar um deserto terrível, causado pela pandemia. Padre, e hoje fala-se muito nas dores da alma, nas doenças da alma, fala-se muito em ansiedade, fala-se muito em depressão, e essa palavra calmaria é uma palavra que de repente faz muita falta na vida de muita gente. Qual é a saída para que as pessoas possam, padre? O que o senhor... Qual é o recado de Deus? Sim. Que o senhor é vetor para que a calmaria
chegue na vida de tanta gente que hoje atravessa águas turbulentas por causa das doenças da alma, das doenças que estão afetando tanta gente, muito mais do que em qualquer época da humanidade. O que o senhor diz para essas pessoas? Eu acredito que essa calmaria, ela vem de um processo de autoconhecimento, né? Eu vim pegar Covid só agora, né? Passados todos esses anos, no finalzinho de junho, começo de julho, eu peguei Covid também. Fui diagnosticado com Covid e eu tive que ficar parado 2 semanas, recluso, né? Aquele isolamento social necessário. E como você mesmo disse, a minha vida é muito... de muitas atividades, né? E eu gosto disso, né? Eu me lembro muito bem, quando eu era seminarista, eu disse para Deus: Deus, eu não quero ser um padre de sacristia, aquele padre que fica esperando as pessoas chegarem na igreja, né? Eu quero ser um padre dinâmico. Você era um padre de uma época, né? Exato, uma né? Época ficava que ali, moldou esse padre. Exato, né? Aquele padre que ficava esperando o povo chegar. Sim, né? sim. Então eu fiz esse pedido para Deus e Deus ouviu a minha prece direitinho. Eu não paro, Humberto, eu só paro para dormir, né? Então eu exerço muitas atividades no meu dia a dia e quando eu peguei Covid eu tive que parar. Eu tive que ficar em casa durante 2 semanas e foi um momento assim de muita reflexão, de muito autoconhecimento, né? E coincidentemente eu peguei Covid num período que também marcou muito a minha vida há 20 anos. Foi quando eu tive um nódulo na região da tireoide, fui operado no SECOM, eu tinha 19 anos nessa época, e eu me lembro, né, era o dia 1º de julho de 1994, eu tinha 18 anos. Eu saí do SECOM olhando aquela varanda, eu fiquei naquela varanda que tinha no antigo prédio do SECOM, e disse para mim mesmo: preciso fazer a minha vida valer a pena. E 20 anos depois eu pego Covid, fico 2 semanas em casa, começo a lembrar de tantas coisas na minha vida, de como é que está a minha vida hoje, dos antigos sonhos, das antigas intuições, aí juntando todas essas peças, né? Eu percebi que eu precisava, nessa altura da minha vida, né, buscar o essencial. O que é o essencial no ser padre, né? Eu que estou com 13 anos de padre, exerço tantas funções e me veio muito, nesse período de Covid que eu fui acometido, de pensar naquilo que é essencial. E quando eu pensei naquilo que é essencial, me trouxe calma no coração, me trouxe uma calmaria, paz. Eu não preciso fazer tantas coisas no meu dia a dia. Eu preciso cada vez mais me deter àquilo que é essencial naquilo que eu faço no meu dia a dia, saboreando, né, de forma inteira, de forma integrada, aquilo que eu sou e aquilo que eu posso oferecer. Então, essa calmaria, acho que ela vem, né, fruto desse autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu vim fazer neste mundo? E será que em tudo que eu faço no meu dia a dia, eu estou buscando fazer aquilo que é o essencial que eu faça? Ou eu estou me perdendo no meio de tantas atividades, me dispersando em meio a tantas atividades e não sendo inteiro naquilo que é o essencial do meu ministério? E eu fui provocado por uma paroquiana que chegou na igreja, que ela não conseguia falar comigo. Tentou com o secretário, e depois da missa ela foi lá e me esculhambou, né? Me chamou a atenção. Estava chateada mesmo. Estava chateada. Eu, com muita calma nessa hora, muita calma, sente aqui, vamos conversar. Me diga, o que aconteceu? Eu tento marcar com o senhor, com o secretário não consegue. Quando consegue, depois da missa, o senhor coloca um monte de pessoa na minha frente, eu estou chateada com o senhor. E aí naquela conversa, não, vamos conversar agora, né? Vamos conversar agora. Então naquela conversa ela me ajudou a perceber que, de fato, 2 coisas são essenciais para mim no ser padre: celebrar a missa. O senhor celebra a missa. Que eu celebro, claro. E atender as pessoas. É onde eu sinto, Humberto, que hoje é aquilo que eu gosto de fazer e tenho pouco tempo. Aquela mulher, quando foi me chacoalhar, porque Sim. não conseguia falar comigo, ela me ajudou a perceber que eu não posso abrir mão do essencial do meu ministério como padre. Eu gosto muito de ouvir as pessoas porque eu aprendo quando ouço as pessoas. Mais que ajudar as pessoas, eu também aprendo com elas. Então, esse essencial que eu estou buscando agora e que me dá calmaria determina aquilo que é essencial do meu ministério, que eu vejo para mim hoje: a Eucaristia, a missa, de
aquele banquete com a assembleia litúrgica ali presente e aquele contato individual, corpo a corpo, com o fiel, ouvindo o fiel. Então, isso me trouxe a seguinte intuição: em meio a tudo que eu faço, eu não posso abrir mão daquilo que é essencial. E estar no essencial me traz paz interior. Padre, me diga uma coisa. No meio dessa turbulência que a gente enfrenta hoje, né, no dia a dia, sim, todas as pessoas, qual é a grande mensagem que parte de Deus, da palavra de Deus, para atenuar, para afagar o coração das pessoas, para que elas possam se acalmar? Levando em consideração o seguinte, Padre, que tem muita gente que leva uma vida conturbada, aperreada, devido à presença de uma outra pessoa na sua vida, pessoas vampiros, de energia, pessoas de energia negativa, pessoas violentas. Quer dizer, qual é a grande mensagem de Deus para que as pessoas se livrem de todos esses males trazidos para as suas vidas por outras pessoas? Me vem agora você falando isso, né, e fazendo uma conexão com a pandemia, diz a palavra, né, que todos tenham vida e vida em abundância. Aonde eu posso encontrar essa vida em abundância? Volto para aquilo que é essencial, né? Para você que tem família, né, que está nos acompanhando agora, né? Você trabalha tanto para não faltar nada para a tua família. E às vezes não percebe que você não tem tempo para família. Você se desgasta tanto pela sua família e não percebe que é essencial a gente curtir a nossa família. Quanto tempo faz, você que é pai, que está me ouvindo agora, está nos assistindo, acompanhando agora, que você não tem um papo com o teu filho? Abraça, beija o seu filho. Eu vou para Maués conhecer uma sobrinha depois de 3 anos de nascida, já pensou? Agora na Semana da Pátria. Depois de 3 anos eu vou conseguir ver. O senhor não conhece a sua sobrinha? Não conhece minha sobrinha, que tem 3 anos. Devido ao dia a dia que o senhor leva. Exato. E coincidiu de eu ter que viajar com a mamãe de barco. Nós vamos juntos, que ela tem que fazer um tratamento e vai ter que ir comigo e não na frente com os outros parentes. Eu vou passar um dia com a minha mãe. Lindamente. Um dia, coisa que hoje... Que privilégio, bacana. Não consigo. O que eu consigo é almoçar com ela 2 vezes por semana. Então já estou me preparando como é que eu vou aproveitar essa viagem de barco que eu vou ter com a minha mãe, né, para perceber que o essencial hoje nessa vida de corre-corre e que a palavra de Deus nos convida a ter vida e abundância. Vida é curtir as pessoas que a gente ama, é aproveitar em vida as pessoas que a gente ama e que por elas nós somos amados também. Padre Charles, Deus é um Deus de amor. Isso aí, todos os religiosos, pregadores, eles dão esse norte para aos fiéis, que Deus é um Deus de amor. Ele é amor. Ele é amor. John Lennon, o grande Beatle, né, e compositor revolucionário, em uma das suas músicas disse que tudo que nós precisamos é o amor. Hoje em dia, nós temos dificuldade de vivenciar o amor, de levar uma vida cheia de amor pelo próximo, pelo que você recebe de Deus, pelo que te acontece. O amor está relegado hoje na vida moderna a segundo plano, Padre? Infelizmente, né, as relações humanas hoje têm sido muito desumanas, né? Falta fraternidade. Nós precisamos resgatar alguns valores básicos, né? A fraternidade, o querer bem ao outro, né? O outro não é meu inimigo. A gente tem visto ultimamente as relações muito pautadas numa inimizade, né? O outro é meu inimigo que deve ser eliminado. Aqui eu recordo muito um polonês, Zygmunt Bauman, né? Um sociólogo já falecido. Ele retrata muito bem o que nós estamos passando hoje. Ele tem uma obra chamada Amor Líquido, né? Relacionamentos de bolso, as pessoas são consideradas descartáveis, né? Então ele fala que quanto é importante resgatar essa fraternidade, essa humanidade. E aqui eu trago presente a espiritualidade. O que é espiritualidade? A ótica que eu defendo de espiritualidade é a maneira de você viver a tua humanidade. Você quer perceber uma pessoa espiritualizada? Perceba quão humana ela é.
Quanto mais humano eu sou, mais espiritualizado eu demonstro ser, eu testemunho ser. E essa humanidade vem do amor, né? Essa humanidade, esse ser mais humano vem da capacidade da gente amar como Jesus amou, como Gandhi amou, como Martin Luther King amou, como essa Madre Teresa amou. Então, se você for perceber as grandes figuras da nossa história, né, você percebe que eram pessoas profundamente espiritualizadas, profundamente humanas e que amaram. É o amor que nos dá essa humanidade. E só o amor constrói, Padre? Só o amor constrói, né? O amor é o principal instrumento pelo qual a gente, de fato, ainda pode acreditar que o mundo pode ser melhor. Eu estive visitando uma família muito carente segunda-feira e fiquei muito emocionado quando levei um amigo para ver a situação da família e ele disse: Padre, eu vou ajudar essa família. Eu vou reformar a casa dessa família. Nós ali, eu tive que me segurar porque era um barranco, meu irmão. A casa onde eles moravam queimou, né? Foi incendiada, o terreno da frente, e criaram um barraco, construíram um barraco no barranco, no restante do terreno é um barranco. Quando nós entramos na casa, eu fiquei com medo. O assoalho parecia que ia desabar. Foi um momento, a família muito pobre, vão para a missa, todos os domingos, vão à missa. É a única família que eu via pegar ônibus depois da missa na igreja que eu participo, que é padrão classe média alta. Claro. E certa noite me impressionou, 9 horas da noite, depois que eu saí da igreja e conversar com as pessoas, eu vi aquela tia com 3 crianças. Uma tia que cuida de 3 crianças porque a mãe das crianças morreu. Vocês vão para onde? Vão para casa. A partir de hoje, a igreja vai dar Uber de vocês para ir para casa, de Uber, não ficar até 9 horas da noite na parada, na Avenida do Turismo. E semana retrasada eu fiquei sabendo que estavam passando fome. Foi gente nossa lá na casa deles para levar rancho. Mas eu quero visitar a casa, porque mostraram a foto da casa e fiquei impressionado. Sim. E levei esse meu amigo, que ficou sensibilidade e disse: nós vamos refazer a casa dessa senhora. Padre Charles, existem hoje em Manaus, eu me lembro na época da pandemia, foi feito um levantamento, eu fiz um comentário na Rádio CBN. Uhum. O comentário é de que, eu fui informado, inclusive foi um levantamento muito sério, porque naquela época 3.500 pessoas, moradores de rua em Manaus, espalhados pelo centro de Manaus, Então são pessoas que tem um viés de solidão, são pessoas sozinhas, abandonadas, não tem casa, não tem nada. Então, me diga uma coisa, aí tem um adágio popular que diz: é impossível ser feliz sozinho. É possível, olha a minha pergunta para o senhor, o adágio diz: é impossível ser feliz sozinho. Essas pessoas estão abandonadas na rua porque estão só. Sim. É um fato. Exato. Mas é possível, a pergunta é essa, é possível, Padre Charles, ser feliz sozinho? Eu trago presente aqui aquela parábola do Evangelho que me tocou muito recentemente. Aquele homem tinha muitos bens e teve uma grande colheita. E o que ele decidiu fazer com aquela grande colheita? Ele perguntou: o que vou fazer com isso? Né? Ele decidiu construir um celeiro ainda maior. Ele não pensou na esposa, não pensou em ninguém, ele pensou em como guardar aquela grande colheita. Então construiu aquele grande celeiro e naquela mesma noite ele perdeu a vida. Né? O que aquela parábola do Evangelho quer nos ensinar? Né? Que ser rico diante de Deus, é saber usar aquilo que tem como um bem, não somente para si, mas para os outros também. Quando você usa aquilo que você tem visando somente a si próprio, você acaba sozinho, triste. É uma vida triste, não deixa legado, não deixa nada. E cada vez mais eu estou convencido, eu estou numa área da igreja de muitas pessoas de posse. E eu tenho percebido que como uma pessoa rica também pode ser rica diante de Deus. Como é que se consegue isso? Usando aquilo que tem também em benefício de pessoas dos vulneráveis, né? Das pessoas socialmente vulneráveis. E é isso o meu papel hoje em dia, Humberto, é de ser ponte. Porque eu estou numa área onde as pessoas têm, graças a Deus, são prósperas, né? Financeiramente falando. Muitas querem ajudar, mas não sabem como. E eu estou cada vez mais buscando ser essa ponte, né? Porque eu percebo
o quanto uma pessoa que se abre para ajudar alguém se sente mais realizada. Padre Charles, muita gente sabe definir ou tem, até pela visão, né, uma opinião formada do que é a pobreza econômica. Isso. Agora, diga para todos nós, o que é pobreza de espírito, padre? Pobreza de espírito é justamente a partir dessa parábola do Evangelho, né? É aquela pessoa que, mesmo tendo tudo na vida, né, se sente vazia. Tem muita gente assim, padre? Olha, e como tem, né? Como tem... Pessoas que têm tudo. Tem tudo. Viajam para a Europa, moram numa mansão, tem um ótimo compram carro, o que quiser, né? mas são ocas, inteiramente ocas de espírito. Quando estão sozinhas, o vazio aparece, né? Não conseguem dormir. Ansiedade. Eu acompanho muitas pessoas, meu irmão, e eu tive que, certa vez, dizer para um casal muito amigo meu, né? Olha, eu admiro vocês como empresários. Admiro. Vocês são um casal empreendedor. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. O casamento de vocês está falido. O senhor falou isso na lata para eles. Eu tive que chegar a esse ponto. Eles não conseguiam perceber isso. Ou seja, quantas e quantas vezes você tem tantas coisas, e não consegue perceber que você está vazio de realização. E aí que reside a pobreza de espírito. Exatamente, né? Porque quando você está cheio de si, você não deixa Deus entrar. Você não abre espaço para Deus entrar. Né? Uma pessoa, quando ela se fecha para Deus, né? Ela não deixa Deus mostrar o quanto ela pode ser mais feliz. Deus não é contra os ricos, não tem nada disso. Deus não tem nada disso. Né? Porque eu até defendo a seguinte perspectiva, Humberto. O quanto as pessoas ricas podem fazer a diferença na vida de alguém, né? Esse meu amigo vai fazer diferença na vida daquela família nunca vai esquecer a visita de segunda-feira. Nunca. Quantas pessoas têm a capacidade de transformar a vida de outra? Isso é amor, isso é deixar um legado, se sentir realizado. Já pensou? Você saber que você mudou a sorte de alguém. E só um humano pode usar o outro ser humano, exato, né? Então, como é bom você poder dormir e saber que naquele dia você fez a diferença na vida de alguém. Sim. Agora, como deve ser triste você saber que tem tantas coisas na vida e você chega no final do dia e não fez a diferença na vida de ninguém. Sabe o que eu acho? O senhor fala muito bem. O senhor tem um tom de convencimento e de verdade no que o senhor fala que é admirável. Sim. E eu acho que pode até ter muita gente que está nos vendo nesse momento que gostaria de lhe ouvir. O senhor ali e elas aqui na plateia lhe vendo. Eu estou dizendo isso porque no dia 27 de agosto, lá no Colégio Dom Bosco, no seu colégio Dom Bosco? No meu colégio, né? O meu colégio Dom Bosco, foi lá que eu peguei régua e compasso. Os padres me deram régua e compasso. No dia 27 de agosto, o senhor vai ministrar uma palestra cujo tema é autoconhecimento e espiritualidade. Isso. Eu adorei isso aqui. Caminho de inteireza. Exato. Troque isso em miúdos, esse título maravilhoso. Exato, né? Eu tenho aprendido também. É 27 de agosto. Agora sábado próximo, sábado 9 horas da manhã. Eu comecei o Covid me fez muito bem, Humberto, né? No sentido de quê? De pensar em muitas coisas que aconteceram comigo. Foi uma epifania, um momento de epifania? Exatamente, de iluminação, né? De iluminação, exatamente, né? Coisas que eu vivia e não tinha tomado consciência disso. Quando se fala em Teresa, é você ter a capacidade, né, a habilidade de perceber que na vida tudo é ensinamento, né? Se as coisas estão indo bem na sua vida, agradeça e aproveite aquilo ali, né, para perceber o quanto você é capaz, o quanto Deus está com você, né, o quanto a sua vida é boa, né? Ser grato pela vida que se tem, quando tudo vai bem. E quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? O que fazer nessa hora? Querer saber se é castigo, eu vou me ver agora como um castigado, que Deus está me castigando. O que será que eu faço nesse caminho da inteireza quando as coisas não saem do jeito que eu quero? Eu tenho que fazer uma pergunta. Aonde isso quer me levar? Eu tenho que dialogar com aquilo. Eu tenho uma característica minha muito perigosa, eu reconheço, muito perigosa. Quando alguma coisa me acontece, Humberto, eu deixo aquilo
eu rumino aquilo, né? Eu rumino porque eu tenho que tirar uma lição daquilo, eu tenho que tirar algum ensinamento. Para a minha vida é uma escola. Acho que na vida tudo é ensinamento. Então, se eu estou sofrendo com aquilo... Quer dizer, pode-se tirar ensinamento de tudo que acontece com a gente. Eu acredito nisso. Então, quando eu estou sofrendo, quando eu passo uma dificuldade, mais que pedir para Deus que Ele me tire daquela dificuldade, eu peço para Deus o que eu posso aprender com isso. Eu tenho que viver aquele momento. Eu não posso só desejar viver coisas boas, porque a vida não é feita só de coisas boas. Eu tenho que também aprender a viver a dificuldade para dela tirar algo que sirva para a minha vida, como ensinamento para a minha vida, para eu levar isso adiante. Então, o caminho da inteireza passa pela capacidade que você tem de viver na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quem acha que viver casamento é só viver momentos alegres, felizes, esquece que prometeu o quê? Viver na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A vida é isso. Engraçado, né, padre? Pensando bem, essa promessa de ser-te-ei fiel na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza, a gente só ouve na hora do casamento, né? As pessoas na rotina do dia a dia, as pessoas não abordam essas questões. Agora no casamento todo mundo promete. Toda noiva, todo noivo, mas saiu dali, a gente não percebe isso nas vidas das pessoas aqui fora, antes ou depois do casamento. E eu já presenciei pessoas no matrimônio que conseguem viver essa inteireza. Eu vou te trazer 2 exemplos rapidinhos. Quando eu fui pároco em Santo Afonso, no bairro da Paz, eu conheci uma mulher cujo marido foi acometido daquela doença ELA, né? Esclerose lateral, né? Aquela doença que a pessoa vai... degenerativa, é uma doença degenerativa. Eu nunca esqueci o dia que ela conversou comigo. Padre, eu cuido do meu marido de forma integral. Tem dias que eu fico cansada. Isso é fabuloso. Mas eu nunca estive tão conectada com ele. Isso é inteireza. Né? Você se vê só conectado com o seu marido quando tudo vai bem, mas no momento de sofrimento, de dor, ela se viu cada vez mais conectada com o marido. O seu Raimundinho, lá do bairro da Paz, também me disse uma coisa, né? Padre, minha mulher teve um AVC e eu cuido dela. Um homem cuidando da mulher, né? Que não é muito comum, né? Não. Mas o seu Raimundinho cuidou da mulher até o fim. Uma vez ele me disse, padre, tem hora que eu fico cansado cuidando dela, mas aí eu me lembro o que eu prometi no casamento. Padre, isso tem a ver com o fato de que ninguém é feliz sozinho, então. Né? Que ninguém é feliz, eu diria para você, a gente é feliz com o outro, a gente tem a capacidade de ser feliz, independente da situação que nós nos encontramos, né? O que eu vou dizer agora, né? A vida tem me ensinado isso, né? Eu tenho aprendido com a vida. É compreensível que haja momento que as pessoas queiram desistir da vida, por alguma razão. Mas cada vez mais eu tenho encontrado pessoas que me ensinam a encontrar sentido no sofrimento. Se a vida tem sentido, eu cada vez mais tenho encontrado pessoas que conseguem perceber sentido no sofrimento. E ao encontrar sentido no sofrimento, elas conseguem perceber que viver vale a pena, que vale a pena viver, né? E vale a pena até sofrer, se a gente descobre um sentido pelo qual estamos sofrendo. Uma vida vazia é aquela que você não encontra mais nenhum sentido. E esse vazio especialmente vem quando a gente vive só para si. Padre, né? Charles, como é que eu acho que cada um de nós hoje tem uma preocupação nesse mundo moderno. Eu sinto isso, eu percebo, quer dizer, mais do que sentir, eu percebo. Todo mundo quer deixar a sua marca, quer imprimir a sua marca, a sua pegada pessoal, né? Como é que se faz isso e de que adianta isso? Por que adianta isso? Eu vou falar a minha experiência também, né? Eu sou capaz de ouvir horas uma pessoa que tem uma história para contar. Horas. Não de sucesso apenas. As histórias que mais me encantam, Humberto, são as histórias de pessoas que contam uma superação. Né? Eu sou fascinado.
É por isso que eu preciso voltar a ouvir as pessoas. Especialmente aquelas pessoas mais sofridas, especialmente aquelas pessoas que no dia a dia conseguem superar dificuldades, né? Que pessoas que têm tudo na vida entregam os pontos com muita facilidade. Sim, né? sim. Com muita facilidade. Então, eu acredito que uma vida para valer a pena de verdade é aquela vida que você tem uma história para contar. E não é uma história de feitos extraordinários. Hoje em dia, ser um bom pai é uma história hoje extraordinária. Um pai que consegue ter tempo para conversar com o filho, isso para mim já é um pai extraordinário hoje em dia. Porque nesse cenário de tanto corre-corre, de tantos afazeres, você encontrar um pai que me disse, essa esposa me disse, né? Padre, eu admiro o meu marido, porque o meu marido, mesmo cansado, quando chega em casa, ele dá um jeito de brincar com os filhos. Uma outra esposa me disse, um esposo me disse, padre, eu faço muitas coisas, mas eu não abro mão de almoçar com a minha família. Ele está deixando um ensinamento. E você vê, né, padre? Antes, o pai almoçar com a família era natural. Era natural. A gente ficava esperando o meu pai chegar em casa para almoçar. Exato. E hoje isso quase não existe mais. Hoje um pai que faz isso é um pai extraordinário. Sim, exatamente. Né? É um pai que tem feito a diferença. Hoje, almoçar com os filhos é fazer a diferença na vida dos filhos. Então, quando eu falo deixar um legado, não é uma grande obra como o Gandhi deixou, sim. o Martin Luther King, não. Eu creio que deixar um legado hoje é fazer o essencial. Aquele pai que faz o essencial da paternidade é um pai que está marcando definitivamente a vida de um filho. Definitivamente. Você lembrar que seu pai almoçava com você, lembrar que seu pai, né, é como outro eu ouvi, né, eu faço questão de acompanhar o meu filho no futebol. A imagem que esse filho vai ter, o meu pai estava presente nos momentos principais da minha vida. Isso é um legado, Humberto. Claro. Isso é uma marca. É uma marca. Então, não imaginar legado, porque é uma palavra muito forte hoje, como algo um grande feito. Para mim, hoje, deixar legado é deixar uma marca de amor no coração de alguém. Esse, para mim, é o grande legado. Maravilha. Você sendo capaz de deixar uma marca de amor no coração de alguém, você está deixando um legado. Por isso que feliz é aquele que, ao partir, né, acho que o maior bem que você pode deixar em vida é aquilo que você semeou no coração das pessoas. Você se torna imortal, né? Você está imortalizado no coração das pessoas, né? Você com certeza lembra de pessoas muito queridas na sua vida, né? Foram pessoas na minha idade, né? Quanta gente maravilhosa. Querida, então, legado como essa capacidade de deixar marcas de amor no coração das pessoas. Então, você, né, que está em casa, lamentando a vida, sozinho, caramba, saia desse quarto, né? Tente sair. Enfrente a vida lá fora. Exato, em frente. Lá fora. Né? E perceba o quanto você pode, como aquela oração, se não me engano, consolar que ser consolado de São Francisco. Né? Sim. Então, existe uma regra para os padres que realmente funciona e eu pratico quando preciso. Quando um padre está em crise, triste, desanimado, vai fazer coisa de padre. Né? No lugar de ficar parado, vai fazer coisa de padre. E o que é coisa de padre? Vai visitar uma família. E eu imagino, é muito fácil, né? É uma linha muito, muito, muito fininha. Sim. Para o padre estar em momentos solitários, né? Sim. Porque o padre, ele já é, por causa do celibato, por causa dos afazeres, ele vive uma vida dedicada a pregar, a afagar, a levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Exato, mas o padre é humano. Sim, claro. O padre tem as suas vulnerabilidades e quando elas chegam para nós e vem com essa atmosfera de um desânimo, né, de uma tristeza, me ensinaram isso, né? Que na hora que um padre está assim, ele precisa fazer coisas de padre. Que aí você percebe. Adorei isso. E a principal, vai visitar um doente. Que você vai ver o quanto. E visitar doente, eu tenho uma história rápida para te contar de um doente que, nossa, aquele homem também do bairro da Paz. O bairro da Paz para mim foi uma escola.
ele foi acometido de um câncer na boca. Ele usava máscara. E certo dia ele tirou a máscara, né? Foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida, né? E ele me dizia: padre, o câncer feriu a minha boca, mas não a minha alma. Aquilo eu assumi como um valor para mim, né? O câncer feriu a minha boca, o meu corpo, mas não a minha alma. Então existe uma interioridade nossa que pela fé é um lugar sagrado que eu preservando esse lugar, ele me tira da fossa, né? Ele me tira desse abismo, né? Então o que eu quero dizer com isso? É isso que me faz admirar o ser humano, Humberto. O ser humano, ele tem uma capacidade, né, de superação que isso me encanta. Aquele homem tinha todos os motivos para negar Deus. Sim. O que eu fiz para ter uma doença pra dessa? Pois é, ele morreu. Mas aquele homem morreu, mas deixou no meu coração de padre um grande ensinamento, né? Que, primeiro, a fé nada nos tira, tudo nos dá, né? E quando a gente tem fé, o sofrimento, ele tem uma nuance diferente. Ele não é castigo, ele é uma oportunidade para eu revelar que Deus é grande, né? Padre Charles, dia 27 de agosto, quem quiser ouvir o senhor falando muito mais, sim, levando esse bálsamo para as almas e para as vidas delas, é lá no Colégio Dom Bosco, lá na Epaminondas, lá no centro, no auditório, no auditório do Colégio grande, Dom Bosco, do meu amado, maravilhoso Colégio Dom Bosco. E o tema da sua fala será autoconhecimento e espiritualidade, caminho de inteireza. É sábado agora, 9 horas da manhã? Vai ser pela manhã e pela tarde. 9 horas da manhã. Eu e a psicóloga Georgia Moura também estaremos juntos. A Georgia Moura estará com o senhor. Estaremos juntos. Vocês dividirão o palco. Isso, então eu vou enfatizar mais a perspectiva da espiritualidade, como maneira de viver a nossa humanidade por um futuro melhor, por um maior engajamento na vida, seja na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é ser engajado com a vida, seja como for, como diz a canção do Gonzaguinha, né? Coração na boca, peito aberto, eu vou cantando. Para mim, aquela canção, ela expressa o caminho da inteireza. Eu estou aqui, vida. Maravilha. Estou aqui. Maravilha. Seja para as coisas boas, para as coisas tristes, estou no campo. E vou jogar. Fila está andando, né? Fila está andando. Fila está andando. Eu estou em campo, então que venha o jogo. Estou aqui para jogar. E a Georgia, na parte da tarde, vai trabalhar mais a perspectiva psicológica. A sua palestra é às 9 da manhã, do sábado, e a da Georgia a pegada espiritual. Sim, e à tarde é a pegada psicológica com a Georgia Moura. Muito bem. Padre, é a fé e a ciência juntas. Me permita encerrar essa nossa conversa maravilhosa com algo que mamãe, Arlete Botelho, dizia. Um grande ensinamento dela, que eu jamais esquecerei, que eu levo comigo toda a minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. Mais uma vez, uma alegria de conversar com você. Você também transmite uma serenidade, uma espiritualidade que faz bem para quem está perto de você. Obrigado, Padre. Gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus, Papai do Céu, permitir, eu estarei aqui de volta às 2 horas da tarde. E com um assunto bem diferente. Vamos receber, dentro do projeto Eleições 2022, o candidato ao governo do Amazonas, Henrique Oliveira. Eu acho que ele tem coisas interessantes para dizer, tentando nos convencer se devemos ou não escolhê-lo para ser o nosso governador. Primeiro nós temos que ouvi-lo. E amanhã é uma grande oportunidade aqui na Hora do H. Até amanhã, gente.